Pelo menos 80 pedidos de impeachment contra ministros do STF tramitam no Senado desde 2021. Na última semana, o Partido Novo protocolou uma solicitação contra o ministro Dias Toffoli, envolvido em polêmicas por conta do caso Master. A maior parte dos pedidos de impeachment foi feita em 2025. São 43, sendo 22 contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas mesmo que esse processo esteja previsto na legislação brasileira, em toda a história do país, um ministro da Corte nunca foi destituído por esse instrumento. Diferente do que acontece com o presidente da República, que o processo começa pela Câmara dos Deputados, o rito para os ministros do Supremo é de competência exclusiva do Senado Federal. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra um ministro, desde que o acuse de um dos 5 crimes de responsabilidade previstos no artigo 39 da Lei do Impeachment de 1950. O primeiro dos crimes é alterar um voto ou decisão já proferido em sessão do tribunal, exceto por recurso. O regimento interno do STF só permite que o ministro mude o seu voto durante o julgamento e antes do encerramento da sessão. Outro crime é a suspeição, ou seja, quando o juiz participa de um julgamento de forma parcial ou se receber presentes e tiver interesses na causa. Também é proibido ao ministro exercer qualquer atividade político-partidária. A lei ainda pune a chamada desídia, que é a negligência do cumprimento dos deveres e qualquer comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções, como o uso de palavras de baixo calão em sessão. Além disso, o presidente do Supremo pode responder por crimes contra a lei orçamentária. O processo de impeachment começa com o protocolo da denúncia no Senado. A petição precisa ter firma reconhecida e apresentar provas, além de uma lista de, no mínimo, 5 testemunhas. A decisão de dar seguimento ou arquivar é exclusiva do presidente do Senado, atualmente Davi Alcolumbre. Não existe um prazo definido para que o presidente do Senado analise o pedido, o que permite que muitas denúncias fiquem engavetadas por tempo indeterminado. Caso seja aceito, o texto é lido no plenário e segue para uma comissão especial de senadores. Essa comissão tem 10 dias para dar um parecer inicial. Se o plenário aprovar por maioria simples, o ministro é notificado e tem 10 dias para apresentar a sua defesa. A maioria simples no Senado Federal brasileiro é a maioria dos votos dos senadores presentes em uma sessão, desde que haja um quórum mínimo de 41 senadores. Se a acusação avançar, o magistrado é suspenso do cargo até o julgamento final, perdendo 1/3 do salário durante o período. O julgamento em si é presidido pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal no Senado. Os senadores atuam como juízes. Para que o ministro seja condenado, são necessários 2/3 dos votos, ou seja, 54 dos 81 senadores precisam votar contra ele. Em caso de condenação, o ministro perde o cargo e fica inabilitado para exercer qualquer função pública por até 5 anos. Se for absolvido, ele retoma o posto com direito à restituição dos salários retidos. Em dezembro de 2025, o decano do STF, Gilmar Mendes, suspendeu alguns trechos da lei, restringindo à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de entrar com um pedido de impeachment e mudando o quórum necessário para a abertura do processo de 21 senadores para 2/3. Uma semana depois, ele descontinuou a liminar, depois que o Senado enviou um pedido para que ele suspendesse a decisão até que o Congresso vote um novo projeto de lei sobre o impeachment, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. O ministro Alexandre de Moraes lidera o número de representações no Senado, com 46 ações. Recentemente, a oposição apresentou um pedido com 41 assinaturas, motivado por decisões contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro nome em destaque é o de Dias Toffoli. Ele é alvo de 10 pedidos em tramitação depois de revelações sobre a sua relação com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Flávio Dino, Carmen Lúcia e André Mendonça são os únicos que não são alvos de nenhum pedido de impeachment em tramitação no Senado. Para ter mais informações, acesse o nosso canal no YouTube, Metrópolis TV.